Eleições 2018. Nesta quarta-feira, os pré-candidatos à presidência da República seguiram percorrendo o país em busca de votos. Vamos lá aos destaques da agenda de cada um deles. Até o fechamento desta reportagem, o pré-candidato Álvaro Dias, pelo Podemos, não divulgou atividades de campanha por e-mail ou nas redes sociais. Nesta quinta-feira, ele fará a campanha em São Paulo. Cabo Daciolo do Patriota ficou mais um dia em Brasília, onde participou da sessão na Câmara dos Deputados. Aos jornalistas, o candidato explicou o pedido que fez ao TSE para que as eleições deste ano sejam por cédulas. Segundo ele, o sistema eletrônico está em descrédito e as eleições podem ser levadas a um colapso se não ocorrerem por cédulas. Eu quero te alertar que o Brasil é o único lugar do mundo que tem as urnas eletrônicas e que não tem um comprovante, não tem contrapartida, nada que opõe ao que está dentro da máquina. Você não tem nada a mais do que o que a máquina está dizendo. É o único lugar do mundo. Ciro Gomes, do PDT, fez campanha pela manhã na capital paulista. No estado, que foi comandado pelo tucano Geraldo Alckmin, Ciro levantou o tom contra o PSDB. Ele rebateu falas de Alckmin, que o acusou de ser um fujão, e endossou denúncias feitas por uma revista. Ciro subiu o tom e afirmou que quem deve explicações é o tucano. Quem dá explicações é o PSDB. Toda a sociedade brasileira sabe do caso Alstom dos trens de São Paulo. Toda a sociedade brasileira ficou chocada com o escândalo da merenda escolar. Então quem tem que dar explicação é ele. Eu não tenho que dar explicação nada. Eu nunca fui investigado, não fui envolvido em nada. Se eles quiserem, a gente para aqui. Se não quiserem, nós vamos desdobrar o assunto. Geraldo Alckmin, do PSDB, fez campanha em Brasília. No início da tarde, se encontrou com aliados na sede do partido e depois fez uma caminhada pelas ruas da capital. Mais cedo, o tucano se reuniu com um grupo que representa agências reguladoras e recebeu propostas do setor. Alckmin afirmou que um governo dele mudará o perfil de comando das agências. As agências têm que ser despartidarizadas, altamente profissionalizadas. Elas vão trazer segurança jurídica. O caminho para ampliar a infraestrutura do Brasil, gerar bastante emprego, é trazer investimento. Guilherme Boulos, do PSOL, passou mais um dia em campanha no Rio de Janeiro. O candidato foi até a ocupação Marielle Vive e cobrou respostas sobre o assassinato da vereadora do PSOL. No local, Boulos também reforçou a necessidade de ampliar a política de moradia. Ele lembrou que é preciso investir na área social. Nós temos deputado que recebe auxílio moradia tendo casa. É com essa esculhambação que nós vamos acabar. Nós vamos cortar o auxílio moradia da cúpula dos poderes. Nós vamos fazer com que rico comece a pagar imposto, enfrentando o privilégio, e isso vai ser investido na moradia popular. Henrique Meirelles, do MDB, começou o dia de campanha em São Paulo, onde participou da sabatina promovida pelo Estadão e pela FAAP. Já à noite foi para Minas Gerais, se reuniu com aliados. Na capital mineira, aproveitou para rebater críticas feitas pela ex-presidente Dilma Rousseff, que culpou Meirelles e Michel Temer pelo incêndio que consumiu o Museu Nacional no Rio de Janeiro. Porque ela cortou as verbas, ela teve uma administração que jogou o Brasil na maior recessão da história. Portanto, não deve se aproveitar, deve assumir a responsabilidade por ter criado essa tragédia que foi a grande depressão da economia brasileira. Jair Bolsonaro fez campanha em Brasília. Ele fez carreata pelas ruas do Distrito Federal, especialmente em Ceilândia, onde nasceu a mulher dele. Bolsonaro prometeu varrer para o lixo da história partidos como PT e PSDB. O candidato voltou a criticar a ocupação de terras e também por integrantes do MST. Bolsonaro garantiu que será linha dura com esse tipo de crime. A invasão de propriedade, quer seja rural, quer seja urbana, tem que ser repelida com o uso da força. João Amoedo, do Novo, passou o dia em São Paulo e participou da sabatina promovida pela Rádio CBN e pelo portal G1. Na entrevista, o candidato apontou ações previstas em seu plano de governo e defendeu a privatização de instituições como Caixa e Banco do Brasil, mas admitiu que a proposta precisará de apoio no Congresso. E a gente vai expor isso. Pode ser que o Congresso não aprove, diga não vamos aprovar isso, nós somos contra. Pode acontecer.
Eu não estou garantindo que isso irá acontecer. Eu estou dizendo o seguinte, qual é a forma que eu vou fazer? Vai ser de uma forma clara, transparente, objetiva, definindo com ele. João Goulart Filho, do PPL, não teve agenda pública de campanha. Segundo a assessoria do candidato, ele dedicou o dia para gravar programa para o horário eleitoral e peças para serem divulgadas em redes sociais. José Maria Imael não teve agenda pública de campanha divulgada pela assessoria de imprensa. O pedido do PT ao Supremo para suspender a inelegibilidade do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ficará sob relatoria do ministro Luiz Edson Fachin. O ministro da Corte, que integra o TSE, foi o único ministro do Tribunal Eleitoral a votar contra a inelegibilidade do petista. Na ocasião, Fachin entendeu que é necessário cumprir a determinação da ONU, que é contrária à inelegibilidade de Lula antes do julgamento de todos os recursos. Marina Silva, da Rede, foi para o norte do país. Ela passou o dia em campanha em Belém do Pará. A primeira parada foi no Museu Paraense. Em seguida, Marina se encontrou com a militância na Praça da República e à noite fez um comício na famosa sorveteria Cairu. Fazer um plano nacional de combate às desigualdades sociais, à discriminação e a todas as formas de sofrimento a que vêm sendo submetidos os negros brasileiros no decorrer de todos esses séculos. Vera Lúcia, do PSTU, fez campanha no Vale do Paraíba, em São Paulo. O dia começou com panfletagens para operários, depois concedeu entrevistas e fez uma caminhada pela região. No fim da tarde, fez nova panfletagem em porta de fábricas e defendeu a estatização de empresas e a revogação das reformas promovidas na gestão Temer. O Brasil não é um país independente. Para ser independente, precisa deixar de pagar a dívida pública, reestatizar todas as empresas que foram privatizadas, não enviar remessa de lucro das multinacionais e, por fim, a todas as reformas e leis que foram feitas contra a classe trabalhadora. As eleições 2018.